Olá, estamos começando mais um programa MFSU Entrevistas aqui na TV Sul. Muito obrigado para você que está na nossa companhia. Hoje nós temos uma entrevista muito importante. Nós iremos discutir um assunto que diz respeito a você, que diz respeito a mim, que diz respeito a todos da nossa comunidade, que é o problema da pandemia aqui, claro, no Brasil, pelo mundo afora, mas aqui também na nossa cidade. Vamos falar da nossa cidade. A nossa entrevistada, a nossa convidada é a Marijane Felipe, que é secretária da Saúde de Morro da Fumaça, para falarmos um pouco sobre esse assunto. Bom dia, Marijane. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos assistem. Marijane, hoje, como o nosso assunto é especificamente o problema da Covid, o problema da pandemia, em que situação se encontra o município em relação à doença e à nossa população? Beto, Morro da Fumaça não é diferente como todos os municípios do estado, né, e afora, né? Estamos há um ano dentro dessa pandemia e parece cansativo, parece cansativo, mas todos os dias a gente precisa dizer que as pessoas precisam continuar com as medidas de distanciamento e principalmente as de higiene. Dando continuidade aqui em relação à pandemia, ela está ainda, é um sistema crescente, não há nenhum sinal de estabilidade nesse momento? Nesse momento não, tá? Nesse momento não tem nenhum sinal de estabilidade. A gente está indo ali para uma terceira semana, aqui principalmente falando nossa região, né? Porque a região norte e oeste do estado está há mais de um mês, 45 dias nessa loucura, né? E nós estamos entrando ali na terceira semana. Nesse momento, ainda não temos nenhum sinal de diminuição da transmissibilidade do vírus aqui na região, tá? O nível de transmissão está altíssimo. Os cuidados, enquanto não vê a vacina, não há outro jeito, né, Marijane? Não há outro caminho. É usar o álcool gel, usar a máscara aonde serve. Não apenas estabelecimento, mas sair de casa já com a máscara no rosto, porque as informações que, inclusive, outro tipo de doenças que são transmissíveis, ela diminui quando as pessoas passam a usar a máscara. Então, sim, saiu de casa ou recebendo uma visita, seja ela qual for, porque muitas casas, inclusive eu já me peguei, eu mesmo despercebido, mas já me corrigi sobre isso, de repente receber uma visita em casa mesmo, uma visita com máscara, eu ficar sem máscara. É importante que eu use a máscara também, é a forma correta de se receber alguém, né, Marijane? Isso. Eu sempre bato na tecla, Beto. A transmissão do vírus, ela não está na atividade laboral, ela não está no ambiente de trabalho, ela está, sim, lá na atividade de lazer, lá no churrasquinho no final de semana, lá no churrasquinho na praia, lá no aniversário. Vou fazer um pequeno aniversário. É só 10 pessoas, é só 20 pessoas. É lá que a transmissão vai acontecer, que a pessoa vai tirar a máscara, ela vai comer, ela vai beber algo. Então, a transmissão, eu bato na tecla, a transmissão ela não está no ambiente de trabalho, na atividade laboral, ela está sim na atividade de lazer. Então, é aí que a gente precisa dar atenção, a gente precisa que as pessoas se conscientizem que, assim, nesse momento, é do trabalho para casa, não dá para fazer diferente disso. A gente não pode parar a atividade econômica, mas, assim, a gente precisa que as pessoas, do trabalho para casa, fazer a volta que precisa extra o mais rápido possível, certo? O mínimo, se organizar para ir uma vez no mercado, eu vou na farmácia agora, já compro o que precisa para outros dias também. A gente precisa disso, sabe? A gente precisa da colaboração das pessoas, como eu disse, a gente não pode parar a atividade econômica. Então, assim, é do trabalho para casa e a gente precisa da colaboração de toda a sociedade. Ao adquirir
ao adquirir algum um produto, um tecido, por exemplo, vai numa loja de roupa, vai num supermercado, principalmente no supermercado, eu conversei com algumas pessoas, muitas delas não têm o costume de, quando chegar em casa com as compras, elas até trocam a roupa, né? E algumas, nem todas, né? Algumas vão tomar um banho, trocam a roupa, já vão tomar um banho, já como já acostumou a fazer isso, mas outras pessoas até fazem isso, mas não tem o costume de repente, passar um álcool em gel nas embalagens plásticas. Isso é importante também, secretária? Sim, sim, as pessoas precisam continuar com esses cuidados, tudo que era falado lá no início da pandemia. Ao longo dos meses, no final do ano, a pandemia deu uma diminuída. Ali em janeiro, as pessoas foram deixando de lado esses costumes de, quando chegar do supermercado, higienizar todos os produtos. As pessoas, elas precisam retomar esses cuidados o quanto antes. Secretária, vamos então a um ponto importante. Como é que vai se... alguns pontos importantes, além desses, né? Como é que vai se dar a fiscalização da vigilância sanitária? Como é que está sendo a programação para o final de semana, já que nós temos informações de que muitos estabelecimentos não estão cumprindo com essas regras básicas, que é do cuidado básico necessário? Sim, como eu disse, todo mundo já sabe, nesse 1 ano de pandemia, o que precisa fazer, certo? A vigilância nossa sanitária, ela vem nesse trabalho constante de orientação, levando informação ao comerciante, ao estabelecimento bancário. Então, isso é feito todos os dias. Toda semana está sendo passado nos estabelecimentos. E a Polícia Militar, ela está trabalhando, o foco daí é na fiscalização. A vigilância sanitária, a gente está ficando com a parte de orientação, de levar a informação correta do que pode e do que não pode. A Polícia Militar, ela está com esse trabalho de fiscalização. Uhum. Secretário, nós temos aí os municípios se reuniram, me corrija aí naquilo que eu estiver falando que não for correto, mas há uma intenção, há uma organização para que os municípios, com a demora da vacina vindo do governo federal, os municípios, através de um consórcio, estão buscando comprar as vacinas para cada município, buscando, claro, no conjunto, mas cada um mediante a capacidade de atendimento dos seus municípios. Como é que está essa conversa? Então, lá desde novembro e dezembro, quando começou esse movimento através da ANREC, Morro da Fumaça já sinalizou que nesse primeiro momento, sim, que nós íamos adquirir. Até na época, o prefeito Ademir Maganinho, o presidente da ANREC, foi até o Instituto Butantan, então criou-se uma expectativa. No primeiro momento, a gente já disse sim, Morro da Fumaça vai comprar. O prefeito Noy e o Eduardo já tínhamos deixado um recurso destinado a isso, mas, enfim, o governo federal depois disse não, o que entra no Brasil e o que é fabricado no Brasil é direto para o Programa Nacional de Imunização, para o Ministério da Saúde, ponto. Agora, surgiu novamente esse movimento liderado pela FECAM, dos 295 municípios de Santa Catarina, porque a única saída de a gente amenizar a pandemia, essas oscilações, é através da vacinação. Então, o Plano Nacional de Imunização, ele tem etapas. Então, essas doses que nós estamos recebendo é tudo do governo federal. O que os municípios estão dizendo? O governo federal, ok, obrigada pelas vacinas, mas ainda são muito poucas. Nós queremos acelerar o programa de imunização. Então, os municípios estão dispostos a disponibilizar os recursos para a compra de vacinas. Então, o Morro da Fumaça fez uma carta de intenção de compra de 20 mil doses, inicialmente, podendo ampliar depois, né? Mas nesse início, a gente tem essa carta de intenção de 20 mil doses, que dá para imunizar 10 mil pessoas, daí a gente pode estar comprando, adquirindo a mais. Se o governo federal liberar e a tramitação dentro do governo do estado, dentro do governo federal estiver ok, nós, municípios, vamos estar adquirindo sim, Beto.
Uhum. Secretária, tem prazo isso? Tem algum cronograma para que essa vacina ela venha para os municípios, para o consórcio, para o município, ou ainda está na fase de conversa ainda? Foi feita toda essa carta de intenção, né? Todo o município entregou para a FECAM isso, e a FECAM está liderando todas as negociações. Mas ainda não temos prazo, porque isso tem que passar pelo governo federal, Anvisa, tem toda uma tramitação. Mas quem está liderando toda a negociação é a FECAM, que está fazendo isso para os municípios. Uhum. Secretária, voltando então aqui para a cidade de Morro da Fumaça, como é que está a vacinação com aquela quantidade de vacina que chegou? Quem já foi vacinado? E quem está para ser vacinado agora? Tem mais uma remessa de vacina chegando aí, ou já chegou? Fala um pouquinho para a gente. Então, Beto, a gente criou o vacinômetro aqui em Morro da Fumaça. Então, toda sexta-feira, a gente informa a população quantas doses foram aplicadas. Toda sexta-feira também, a gente envia para o Ministério Público, isso é todos os municípios, a gente envia a relação de nomes com o CPF, data de nascimento, o dia que recebeu a primeira dose, a segunda dose, mas isso é uma informação lá para o Ministério Público. A gente não pode dar publicidade de nomes. Mas então, para dar publicidade à população das doses aplicadas, nós criamos o vacinômetro. Então, toda sexta-feira a gente divulga nas redes sociais do governo a quantidade de doses aplicadas, se são profissionais da área da saúde ou se são idosos. Nesse momento, em Morro da Fumaça, nós temos dos idosos, 323 idosos já receberam a primeira dose, 91 idosos receberam a segunda dose, e os profissionais de saúde, 287 profissionais da saúde já receberam a primeira dose, e 167 profissionais da saúde já receberam a segunda dose. Hoje à tarde, nós vamos estar recebendo mais doses do governo federal, né, através do governo do estado, e amanhã nós vamos estar vacinando os idosos de 75 a 77 anos, das 5 da tarde, das 17 horas às 20 horas, aqui em frente ao ginásio Jorge Silva, no sistema drive-thru, como fizemos sábado passado, das 17 às 20 horas de amanhã, sexta-feira, dia 19, em frente ao ginásio Jorge Silva. As vacinas que estão chegando para essas faixas que você acabou de citar, está sendo suficiente ou a procura está maior do que as vacinas disponíveis? A gente tem que seguir o Plano Nacional de Imunização, Beto. Tipo assim, a gente tem que ir descendo por idades. O plano contempla dos 75 a 80, mas eu não tenho para essa faixa toda, como foi o caso semana passada, nós vacinamos de 78 e 79. Agora, chegou mais vacinas, a gente vai, porque a gente tem todo o relatório das pessoas por idade aqui no município. Então, a gente consegue administrar por idade. Essa é a recomendação do governo federal. Se a gente não tem para uma quantidade X, a gente vai descendo pela idade. É o que estamos fazendo aqui no município. E os demais municípios também estão fazendo dessa forma. Uhum. Até porque a gente está vendo diante de diversos meios de comunicação, acumulado de pessoas, a vacina falta no meio do caminho, provavelmente falta de organização, coisa que Morro da Fumaça, então, está bem colocada, a região sul está bem colocada nesse sentido, né? A gente vê, às vezes, assim, qual é o sentido de algumas cidades, a gente vê isso, sabe? Abrir para vacinar dos 70 a 80, mas tu não tem vacina para 20%, 30%, para que fazer aglomeração? Para que colocar a pessoa ficar uma noite inteira, como a gente vê por ali, esperando a vacina? Não é esse o sentido. Então, o que é? A orientação é descer por idade. Não tem para uma sequência de 5, 6 anos seguidos, vai descendo por idade. Essa é a organização, porque o intuito nunca vai ser aglomerar, com certeza. Secretário, como estão, para a gente encerrar, como estão os outros serviços da Secretaria da Saúde, as unidades de saúde,
alguma novidade, como está se mantendo, como está trabalhando os agendamentos, as urgências e emergências no município? Então, paralelo à pandemia, eu também sempre falo, a gente não pode esquecer das outras doenças, né? A gente não pode esquecer do idoso, daquele paciente com uma doença crônica, o paciente oncológico, a gestante, enfim, né? O diabético, e ali vai o hipertenso, né? Então, assim, a gente está trabalhando, eu agradeço demais a todos os profissionais das unidades de saúde, que também estão segurando ali no máximo, o mais normal possível, para a gente continuar sempre os atendimentos com os agendamentos, como eu sempre digo. Às vezes, em vez de a gente atender 30 pacientes com um especialista, que a gente atenda 20, com maior espaçamento, com higiene, né, do espaço, tudo certinho. Mas a gente não pode parar de atender, porque a demanda, ela é grande, e se a gente fica 1-2 semanas sem um atendimento regrado, tanto dos especialistas quanto das rotinas da unidade de saúde, acumula demais e a gente precisa dar atenção às demais doenças. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está no pior momento da pandemia, mas a gente não pode esquecer das demais doenças, das demais necessidades da população. Marijane, estamos chegando no final do nosso programa. Por favor, aquilo que não perguntei, fica à vontade para passar a mensagem, a câmera é tua. Não, eu só agradeço, né? Agradeço o espaço, Beto, e mais uma vez venho aqui pedir para a população, como eu disse, do trabalho para casa, a gente precisa se conscientizar. A transmissão, ela está principalmente na atividade de lazer, então a gente precisa muito que a população se conscientize, se mantenha o máximo em casa que puder, e muita higiene para a gente, novamente, baixar o nível da pandemia em todo o estado e principalmente aqui em nossa cidade. Secretária Marijane Felipe, secretária da Saúde, muito obrigado. Foi muito importante essa tua disponibilidade para que a gente possa, além de passar as informações para a comunidade aqui através da TV Sul, também uma forma de conscientização no momento onde parece que nós estamos despercebidos daquilo que está acontecendo e estamos sempre aqui à disposição. Sucesso, eu sei que de frente de uma pasta dessa que é a Secretaria da Saúde, num momento tão difícil, é complicado, mas desejo sucesso para ti e para toda a tua equipe. Com muita fé e com ótimos profissionais que nós temos, vamos em frente. Se Deus quiser, logo vamos passar por isso também. Muito bem, acabamos de conversar então com a secretária da Saúde de Morro da Fumaça, Marijane Felipe, que está de frente a essa pandemia toda aí, e que nós, claro, né, como seres humanos, eu tenho dito que o ser humano é um projeto de Deus que ainda não deu certo. Sabe, é por isso que eu digo que ainda não deu certo, porque nós temos toda uma estrutura física, mas a nossa estrutura mental ainda estamos devendo muito. Então precisamos melhorar. Precisamos valer esse projeto de Deus e todo mundo se cuidando. É a melhor forma que temos nesse momento de conter a pandemia. Vamos aprender porque nós não podemos continuar sendo uma multidão de crianças caminhando para o futuro. É isso que o ser humano parece que é nesse momento. Então, vamos seguir orientação. A Marijane passou as informações aqui, seguir orientações sobre a pandemia, principalmente as orientações de quem mais sabe, são dos médicos, das organizações de saúde, enfim. Não vamos atrás de conversa em qualquer um, vamos atrás da ciência, vamos ouvir a ciência, que certamente nós estaremos no caminho certo. Voltamos no próximo encontro. Forte abraço, até lá.